Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Diálogos. Esse é o podcast da Animativa, nosso espaço aberto para troca de ideias, falar sobre as iniciativas transformadoras e o poder do voluntariado. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui Gisele Lima, Cristiano Moraes, do Palco Escola. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o prazer tê-los aqui. Obrigada. Obrigado. E aqui, como sempre, está ao meu lado o Eduardo Manuel Araújo, que vai conduzir comigo o podcast. Tudo bem, Edu? Tudo bem, tudo 10. Legal. Mais uma experiência gostosa, né, de conhecer a iniciativa. Normalmente a gente sempre começa o podcast, a gente sempre quer saber das histórias de cada um, assim, porque assim, as iniciativas, elas têm seus desafios, tem uma construção, uma história, tudo, mas a gente gosta de saber das histórias pessoais, né, isso que é muito rico, né. Então eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, né, quem são vocês, até a gente chegar no Palco Escola, aí depois a gente desenrola, mas assim, quem são vocês, né, que a gente... que é sempre, o público sempre fica muito interessado em saber. Né? Legal. Gi, você quer começar? Pode ser. A minha história com a Fátima começou quando era criança. Eu fui levada, sempre estudei em escola pública, e fui levada ao teatro por uma professora com 8 anos. E lá eu já me conectei com a Fátima Ortiz e tinha o desejo já de ir lá abraçar aquela mulher. Eu não entendia direito o porquê, mas a vontade era essa. Deixa eu só botar, a Fátima Ortiz é a criadora... A Fátima Ortiz é a criadora do Pé no Palco Atividades Artísticas, tá. Que é uma escola de teatro que tem quase 30 anos aqui na cidade. E a Palco Escola nasceu dentro do Pé no Palco. Ah, que legal. Uhum. E na minha adolescência, essa professora da escola pública que me levava ao teatro, ela via que eu era muito tímida e dizia que eu precisava fazer teatro, que o teatro ia me ajudar a ter coragem de enfrentar o mundo. E eu cresci com essa frase, assim, dentro de mim, alimentando isso. E quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu fui fazer teatro. Não ainda com a Fátima, porque eu não tinha idade para fazer aula com ela. Eu fui fazer com outro professor, mas sempre com esse desejo de um dia fazer aula com aquela mulher que eu conheci quando era criança. Vi uma peça de teatro dela no Guairinha, que foi a primeira vez que eu entrei no Guairinha, e foi muito mágico. Aí eu vi uma entrevista dela na TV Cultura. Eu fiquei mais ainda encantada, porque daí ela falou do poder do teatro para o desenvolvimento humano, para ajudar na questão das relações interpessoais, da comunicação, que era o que eu tinha, era um bloqueio muito forte, assim, eu tinha ideias, mas eu não conseguia expressar de tanta timidez. E aí eu fui alimentando aquilo até que eu consegui ser aluna de Fátima. 2 anos e meio, mais ou menos depois, eu já trabalhava com ela. E aí nós criamos, eu, ela, o Cris e mais algumas pessoas, criamos a Palco Escola. Então eu fui aluna da Fátima, da minha mestra, e há muitos anos a gente é sócia e trabalha juntos na Palco Escola, já fizemos muitas coisas juntas. Então é assim que começou a minha história com a Palco Escola. Que legal. E você, Cristiano? Eu também fui aluno da Fátima e uma referência, né, no teatro paranaense. E eu cheguei nessa escola de teatro e fui conhecer essa escola de teatro. A escola de teatro tinha uns segmentos. E um braço dessa escola, um segmento dessa escola era de ação em valores humanos. Isso sempre me tocou. Então eu fazia teatro, fiz algumas peças com a Fátima. Depois que a gente terminou o curso de teatro, criamos uma companhia estável, que desenvolvemos alguns espetáculos também. E chegou um momento que eu precisei tomar decisões difíceis, porque eu apaixonado pela carreira de ator, mas também sou advogado. Isso que eu ia perguntar, se você tinha um alter ego. Na realidade, teve um momento que eu tive que tomar uma decisão, porque no princípio, quando eu estava no escritório e de repente saía do escritório para ir para uma aula de teatro, aquilo retroalimentava, né? Porque era um momento que eu ficava descalço, que quanto menos sério, menos formal era melhor, ou seja, era o momento da criatividade, o momento de, extravasar emoções. Aí eu voltava no outro dia para o escritório, eu estava mais produtivo.
né? Só que chegou um momento, no meu caso, que as duas coisas foram crescendo demais. Então não dava mais para eu conseguir ser um ator profissional e um advogado simultaneamente. Eu tive que tomar essa decisão difícil de não ser mais ator. No entanto, nunca consegui me desligar da história do segmento de ação em valores humanos. Então, junto com a AGI, dentro desse ambiente, nesse contexto, nós criamos uma associação para desenvolver trabalhos de arte e educação, e nesse trabalho daí eu não precisava estar o tempo todo envolvido ou com o envolvimento que um ator, que a atividade de um ator exige. Então eu conseguia me manter dentro desse universo pelo qual sou apaixonado, por esse ambiente, pelas pessoas, e também fazer o que naquele momento, na verdade, também tinha me tocado mais, que era compreender as duas coisas, sabe? O que é a arte, o que é a arte e educação, o que ela tem de poder de transformação no mundo, como que ela age dentro da comunidade, como que ela atinge as pessoas, como que ela contribui para a vida delas e como ela pode transformar histórias e, enfim. E é nesse ambiente que, então, eu conto um pouquinho da minha história, ou seja, de alguém que é apaixonado por arte, que não conseguiu, de determinado momento, seguir carreira como ator, mas que nunca deixei de estar lá junto com a Gi, com a Tânia, com a Fátima, com o Alexandre, com a Vanessa, com o Pedro, com todas essas pessoas, até chegar um momento em que nós atingimos um patamar muito interessante, que foi quando as crianças que a gente atendeu no projeto passaram a ser também professores. Então, eu incluo a Aline, eu incluo Gustavo, o Gustavo, Marcinho, e muitos outros. Então, a gente já tem Gabriel. uma outra geração de pessoas que nós resgatamos, que nós podemos dizer que transformamos a vida e que hoje também são voluntários ajudando outras coisas, nesse efeito multiplicador. E fechando um ciclo, né? E fechando um ciclo também. Que legal. Você traz uma questão muito interessante que muitas pessoas enfrentam, às vezes, essas decisões, né? Quer dizer, consigo viver aqui nesse lugar que eu gosto, mas tem aqui também, né, para que lugar que eu vou. E às vezes a gente cai na armadilha de achar que tem que escolher um ou outro, né? E você fez um E, né? Você conseguiu dizer, não, qual é a dimensão que eu dou para isso, porque eu não quero sair daqui, né? Sim. E qual é a dimensão que eu dou para... Muito interessante, assim, essa forma com que você... Uma forma muito criativa, né? De lidar com a situação, né? Porque acabou surgindo uma solução nova ali, né? No processo aí, né? Sim. E não dava para abandonar completamente. Isso faz parte é constitutivo, sabe? Eu acho que se eu vou lá por uma questão de responsabilidade, tomar decisões, seguir uma carreira como advogado, pensando em muitas atribuições e responsabilidades, faltaria alguma coisa se eu não tivesse deixado parte do meu espírito, se eu não tivesse deixado parte do meu corpo físico, da minha história conectada com esses trabalhos, porque eles são constitutivos da minha personalidade e me alimentam. Aconteceram coisas ao longo do tempo dentro do palco escola que fazem parte da minha constituição, da minha experiência como pessoa. Eu acho que eu não consigo imaginar como que eu contaria minha história se eu não, em algum momento, contasse que a gente ajudou aquelas crianças que trabalhavam, que ficavam naquelas casas-lares e que eram atendidas. Imagina, acho que vale a pena contar essa história. Talvez seja o trabalho mais comovente, entre outros trabalhos profundamente comoventes que aconteceram, mas um dos que mais me comoveu foi um trabalho que nós fizemos com crianças que moram em casas-lares porque saíram das suas casas porque eram vítimas de violência no lar. Imagina uma criança que não está segura com seu pai e sua mãe, então eles vão para uma casa-lar. Nessa casa-lar eles são plenamente assistidos em vários aspectos. Eles vão para a escola, eles têm a comidinha na hora certa, ele tem o transporte, mas... Os aspectos práticos, né? Mas e o afeto? E o espírito, né? E aí, quando a gente fez essa conexão, essa interação com a fundação que cuida dessas crianças, a gente se fez esse encontro com esse propósito de oferecer para elas afeto.
através da arte. Acolhimento emocional, psíquico. Então a gente trouxe essas crianças, de repente a gente via assim dentro dessas crianças luzinhas acenderem através dos olhos, entendeu? E através do contato à arte, porque as psicólogas e as assistentes sociais que já acompanhavam há alguns anos, algumas dessas crianças, elas diziam que elas começaram a se comunicar, a se relacionar mais com o mundo depois que elas entraram nas nossas aulas arte-educativas, assim, especialmente o teatro. Então, isso colaborou muito, assim, para que elas conseguissem, né, se expressar, até mesmo na terapia, né, que elas eram semanalmente levadas, enfim. Então, foi um processo muito rico, assim, de descobertas tanto para nós, né, porque foi um projeto direcionado para aquelas crianças daquela casa, quanto para elas, assim. Então foi muito rico. Eu mesma me emociono de lembrar de muitos momentos, assim. Eu me conectei com várias, eu queria levar para casa, mas eu tinha feito uma promessa que eu não podia, né, criar vínculos assim duradouros, porque é isso, quando você trabalha com essas crianças, você também tem que saber até que ponto você pode chegar, né, o distanciamento. Mas assim, muitas vezes elas me pedirem para eu levar para casa, se eu não podia ser a mãe delas. Então é um trabalho que deixou marcas, assim, né? E saber que muitas delas hoje estão bem, que foram adotadas, estão bem cuidadas, já são adultas até algumas crianças, né? Porque eram adolescentes naquela época. Tinham desde criança até adolescente. Então, era uma faixa etária, assim, de diferença do menor até o maior de 10 anos, assim. Então, tinham muitas... Então, alguns hoje já são adultos. E esse trabalho, assim, de interagir nessa questão da arte com valores humanos e com uma questão aí que está presente, que você trouxe, do acolhimento, do afeto, né? Quer dizer, como é que a gente olha para esse desafio, assim, porque é um desafio, né? Quer dizer, eu vou para um novo cenário, né, com outro público, o que eu levo? Como é que foi para vocês construir essa E até pra uma nós... situação até delicada, né? Porque o nível de envolvimento, né, ele é limitado, né? Nesse caso, sim. Mas é que quando começamos as atividades, a gente começou primeiro ofertando espetáculos gratuitos, levando as crianças ao teatro de forma gratuita. Então, um espetáculo levava o espetáculo até essas crianças. Aí que nós começamos a abrir as portas para ministrar oficinas para essas crianças da rede pública de ensino. E elas não eram, no primeiro momento, crianças de casalar, eram crianças que moravam com suas famílias, família de baixa renda, que vinha ali, a maioria moradores da Vila Torres, porque a nossa instituição está muito próxima à Vila Torres, e quem trazia naquele momento era a FAS, a Fundação de Ação Social. E foi um momento bem delicado, né? De muito aprendizado para nós. Porque a gente não tinha noção do lugar onde nós íamos pisar. Porque uma coisa é fazer um espetáculo para crianças, outra coisa é ministrar aulas no contraturno escolar para crianças semanalmente dentro da sua instituição. Dentro da escola. Dentro da nossa escola. Ali, a gente já descobriu que a nossa atividade era extremamente ligada à questão... A gente não consegue trabalhar sem afeto. Sociopolítica e afetiva. A gente não consegue, a gente é extremamente, a nossa equipe é extremamente afetuosa. Eu acredito que a natureza, a fundação já foi criada, a instituição já foi criada com esse objetivo, né? Acho que levar a arte através do afeto, assim. E foi complexo, porque a gente não tinha, às vezes, muito contato com a família. E a gente entendeu ali, já no primeiro ano, que a gente precisava ter vínculo também com a família. E por que não tinha contato com a família, se você me perdoa, Gi, que a gente tentou, no primeiro momento, nós estamos a 300 metros da Vila Torres. Aqui, onde nós estamos, tem equipamentos urbanos, estamos do lado do Teatro Paiol, a cidade é bonita, 300 metros para dentro tem a Vila Torres, com um monte de carência, né? Então a gente chegou perto da Vila Torres para trazer essas crianças para trabalhar com a gente, já numa outra etapa, como a Gi bem falou. Quando você oferece um espetáculo de teatro para pessoas que não têm acesso à arte, você está oferecendo algo muito interessante. Você está como se fosse jogando sementes assim para cima, né, para ver onde que elas caem, se frutificam.
quando você traz as crianças para dentro, você vai plantar uma sementinha, regar, ver como é que ela vai crescendo, como é que você vai cuidar disso, para como é que ela se desenvolve no futuro. E a gente começou a atrair essas crianças e nos deparamos com o que a gente está falando. Essas crianças vinham sozinhas, mas cadê seu pai? Pai? Que pai? Mãe? Muitas vezes a mãe não podia porque estava trabalhando, o pai nunca existiu, o pai é preso, e vamos dizer, às vezes também muitos pais presentes e amorosos, não quero generalizar, tá? Mas a gente percebia que essas crianças chegavam muito solitárias ali. E nós nos deparamos com um trabalho muito bonito, mas um trabalho muito difícil, porque essas crianças têm muita evasão. Então você inicia um trabalho e é difícil dar continuidade. Mas aqui tem uma ligação que é importante fazer. Você percebe que essas crianças carentes, elas não têm carência só da questão da segurança alimentar e da segurança enfim, do conforto. Elas têm carência de afeto, de acolhimento. Essas famílias que são constituídas em determinados lugares, elas podem ter um pai amoroso, uma mãe formidável, mas, e sem querer generalizar de novo, elas têm muita falta disso também. Então a gente se deparou com esse desafio e no segundo momento é o que a gente falou. Fizemos então convênios com as escolas públicas da região, crianças igualmente carentes, mas tinha uma diferença, estrutura familiar. E aí essas crianças que era mais difícil de trabalhar, mas que também faziam um trabalho muito bonitos, a gente fazia uma inclusão numa segunda camada. É que a gente entendeu que o critério para a criança estar ali era a família ser participativa. Então a criança não entrava se o pai ou a mãe ou um responsável fosse lá matricular, diferentemente do primeiro ano, que foi através da FAS. Então a gente não teve esse contato, esse vínculo com a família, porque quem trouxe, né, foi via FAS. Então a gente entendeu que a gente precisava ter o vínculo com responsáveis. Aí mudou tudo. Então daí virou um tripé. A Palco Escola, a escola, porque a gente tinha um vínculo com a escola, e a família. Então a gente conseguia daí fazer o acompanhamento mais integral da criança mesmo, sabendo como que ela estava indo na escola, como que tá na família, e esse processo é lindo daí. E acolhimento e aceitação, né? Porque a gente ali não era só o objetivo de formar atores com altíssimo potencial de serem profissionais. Também tem lá uma possibilidade aberta de você fazer o Palco Escola e se tornar um ator. Não tem dúvida, tem vários. Profissionais de outras áreas também, como técnicos de som e luz, audiovisual, roteirista, diretores, iluminador, produtores. Inclusive muitos se formaram e trabalham hoje no mercado e são disputados, inclusive, são profissionais disputados que passaram pela nossa escola. Mas o objetivo primeiro é trazer as crianças e os adolescentes para ter um contato com a arte, através da arte, o autoconhecimento, melhorar a autoestima. Dificuldade na fala, tinha algumas... Sim, relações interpessoais. Tinha criança com espectro autista que também estiveram por lá e que a gente ajudou muito a se desenvolver. Ou seja, a gente também faz parte desse acolhimento, desse afeto, trazer as pessoas. Como eu disse, pode ser um ator, pode ser um iluminador, tem muitos por aí, mas também a gente deu lá a nossa contribuição para que essa vida dessas pessoas que estavam lá, que tinham algumas dificuldades de toda a natureza, elas também pudessem, de alguma maneira, encontrar seu lugar. Eu sempre dizia nessas ocasiões que você, nessa escola, pode se transformar num grande profissional. Você tem condição para isso. Mas isso não é certo. O que é seguro é que essas pessoas que estão aqui serão seres humanos melhores. Acho que a partir do momento que você tem o amor próprio, a gente ensina elas a se amarem, assim, porque elas não sabem, às vezes, o que é isso. Elas não sonham, porque elas não são estimuladas a sonhar. Então, a gente, dentro da Palco Escola, a gente estimula todo mundo a sonhar, né? Porque acha que o sonho é o combustível da alma, assim. E nessa desculpe só te cortar, mas aproveitando essa tua linha de raciocínio, assim,
Claro que vocês se depararam com inúmeras carências, e isso é todo dia, né? Mas também vocês devem ter vivenciado inúmeras histórias de potenciais latentes, né? Muitas. Que basta só desbloquear ou Muitas. dar uma pequena injeção de oportunidade mesmo, né? Tem uma história, por exemplo, de um menino que aconteceu já lá logo nos primeiros anos, que me comove muito, assim, a lembrar. Ele é família carrinheira. E o menino, a gente faz um trabalho falando do sonho, né? Falando do sentido de pertencimento. E ele não conseguia falar nada, assim. Aí ele pediu pra pular. Ele, quando chegou a vez dele, e a gente super respeita. Aí, na outra aula, a gente continuava, porque eram muitos alunos. E aí ele veio e falou assim, hoje eu vou querer falar, tá? Aí, que ótimo! Aí, quando ele falou na roda, a gente faz tudo na roda. Tudo que a gente pode, a gente faz em círculo, porque a gente entende que ali todo mundo é igual, né? E aí ele falou assim, o meu pai me disse um dia que se eu chegar a ser um empacotador de mercado, já vai ser muito. Porque a nossa família é de uma situação muito, muito pobre, a minha família. E ninguém conseguiu passar de ser carrinheiro, já em algumas gerações. Mas o meu sonho mesmo é ser advogado. Ele falou bem assim. Legal. E ele tinha, acho que uns 11 ou 12 anos, né? E ali a gente começou a estimular, assim, né, esse menino a estudar. A gente falou pra ele, a gente contou do Cris. O Cris não tava lá, né, porque o Cris não tá lá no dia a dia. Mas a gente falou que tinha na nossa escola, nos cursos pagantes, muitos advogados, que eles iam fazer aula até pra melhorar, colaborar, né, com a sua profissão, porque eles tinham que se expor, tinham que falar em público, tinham que defender fazer suas defesas, e o teatro colaborava muito com isso. E aí, um certo dia, a mãe chegou pra mim e falou assim, a gente voltou a estudar lá em casa. Eles não eram analfabetos, a família. E aí, eles começaram a estudar, o pai e a mãe, por estímulo do menino que fazia teatro com a gente. Porque a gente coloca no coração deles que a base da transformação é a educação. O meio que a gente oferta né, é a arte, mas é a educação a base do trabalho que a gente desenvolve na Palco Escola. Educação para a vida. Vai empoderando, né, eles nesse processo. É interessante que eu me lembrei que numa história parecida, assim, quando nós estávamos no Instituto Alera fazendo contraturno também em escola, e nós lidávamos com um reforço escolar ali, né? E a gente mexia com essa questão do sonho, né? Do Goethe e tal, né? Era por aí também. E aí a gente também fez uma sessão vamos ver qual é o sonho, né? E assim, não veio nada de sonho, assim, né? Foi bem chocante, umas 15 crianças, assim. E aí, na semana seguinte, a gente trouxe aquelas revistas Galileu, super interessantes, a gente saiu uma pilha, né? Digo, olha, nós hoje trouxemos essas revistas, quem quiser pode levar para casa, tal, e daí, na volta, na semana que vem, conta, né? Você viu alguma coisa, tal. Daí, olhando, tal, um menino levou. Daí, na outra semana, aquele menino trouxe e falou sobre como seria o transporte no futuro, que ele tinha lido, né? Bom, todas as revistas saíram, né, na semana seguinte. E foi interessante, porque daí começaram os sonhos, né? O sonho do menino bem tímido era teatro. Olha lá. Né? E nós estávamos começando uma oficina de teatro lá também. E um outro menino tinha uma dificuldade enorme. Esse menino que era tímido, ele também estava uma dificuldade enorme, matemática. E era reforço escolar, sempre matemática nessa hora. E o outro também estava com... O sonho dele era ser mecânico, né? Daí legal. E ele não conseguia, sabe, evoluir na matemática ali. Daí eu chamei ele no quadro, lá disse, fui na tua oficina lá, né? Então, fui fazer um orçamento, que eu precisava arrumar o carro. E daí você me fez o orçamento aqui, que custava tanto a embreagem, a mão de obra, tal, não sei o quê, papapá. Eu quero saber quanto é que vai ser o conserto. Fez a soma lá. Daí eu digo, olha, eu faço com você, você me dê 10% de desconto. Fez na hora. Então, a matemática que não tinha, na verdade, não tinha motivo, né, para sair dali, né, no processo. Sim. E esse menino de teatro também é interessante, porque ele
o primeiro espaço lá foi algumas falas assim, bem abundantes, assim, né? E ele entrou no palco e se ocupou o espaço, assim, falou alto e tal. Então, quer dizer, é aquilo, né? A gente olha e não consegue enxergar, e né, olha tudo que tem ali, né? essa coisa da timidez, muitos chegam, assim, as crianças chegam, os meninos que usam boné ou touca, sem olhar, eles ficam olhando assim, ó, pra gente. Aí, de repente, assim, eles já estão sem boné, eles já estão sem touca, eles já estão olhando nos olhos da gente. E quando eles vão pro palco, assim, realmente eles se revelam. Parece que é os que mais, assim, se sobressaem depois. E isso, questão, desculpa, Guilherme, você ia falar. Não, é só trazer que eu tive também a oportunidade e fiz um trabalho com o Mauro Zanata. Sim, maravilhoso. 6 anos atrás, com adolescentes de contraturno também. E assim, resumindo, o que eu achei mais impressionante, porque a gente ficou 1 ano e meio com eles. Desde a formação até a apresentação. A gente formou um elenco, né? E o que mais me impressionou, assim, foi o amadurecimento. Assim, menininhos se tornando quase homens, né? A mesma coisa, parece que desabrochando, né? Também vinha, era um dos mais tímidos, vinha de gorro, sempre ele mal conversava comigo, no final já estava brincando e tirava foto. O nível da amadurecimento é muito rápido, né? Muito rápido. Foi o que mais impressionou no projeto, assim. Eu achei constitutivo ter de personalidade. Essas coisas do rosto aparecer, de dar luz ao rosto. Lembrei de um outro trabalho especial que a gente fez no Palco Escola, com crianças que vieram... jovens, adolescentes do Sistema Sinase. Eram maioria meninos, né? Eles, na realidade, enfim, é o nome que dá para prisão de adolescente, né? Então, eles estavam lá com restrição de liberdade e tudo, e daí fizemos um convênio, foi um edital, né, que a gente conseguiu ganhar. Aí trouxemos essas crianças para lá, e aí eu acho que o exemplo mais notável das crianças que estavam com um capuz aqui, que você não via o rosto. E aí, uma das coisas que a gente dizia nessa questão da constituição de personalidade e de recuperação dessas pessoas, que dizia, olha, o que vocês fizeram não interessa para nós. Pelo que vocês fizeram, vocês já estão pagando lá. Aqui vocês vieram para outro motivo. Aqui eu quero saber seu nome. Aqui eu quero saber o que você está sentindo, pensando, etc. Qual é o seu sonho? Quais são os seus sonhos? O que você pensa para o futuro? E aí, primeiro tem uma resistência, né? E tudo, de repente, quem são essas pessoas, né? Querendo saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu sinto. Isso, essa frase eu ouvi demais, assim. Mas como assim vocês querem saber? Nunca, ninguém me perguntou desse jeito. Não foi ouvido, gente. Não foi acolhido. E aí... Quando não cria esse ambiente de confiança, né? Existe um ambiente de confiança que... E você sabe que é curioso, olha, passou 106 jovens na faixa etária de 14 a 21 anos. Nesse total, a grande maioria meninos. Acho que se teve umas 8 meninas, foi muito nesse processo. Nunca aconteceu nada. Nunca sumiu uma caneta. E o medo das pessoas, quando a gente começou, eles falavam assim, né? Quem trouxe, né? Cuida aí, cuidem, porque, né? Enfim, tem algumas questões, né? Alguns... E a gente não cuidou, não. A gente não cuidou, e a gente não cuidou de propósito, porque a gente já sabia que não precisava. O que a gente entregava para eles era outra coisa. O que a gente entregou para eles é a surpresa de eles perceberem como eles estavam sendo transformados lá no lugar. Porque onde eles estavam... como posso dizer? Depositados. Detidos, sei lá. Eles estavam lá, sabe, encorujados, com o rosto no chão. E, de repente, começou a ter roda, começou a ter diálogo, começou a ter risada. Começou a aparecer pessoas naquele lugar. E daí eles tiveram a curiosidade de saber o que vocês fazem, afinal de contas. Aí, de repente, um dia foram lá, que mundo é esse? Né? Encheram a plateia. Vocês querem saber o que vocês fazem aqui. As assistentes sociais e as psicólogas da FAS começaram a me ligar para entender o que a gente fazia, que tipo de prática que a gente fazia com eles, que eles estavam diferentes. Aí eu falei assim, olha, é muito difícil explicar em palavras, é mais fácil vocês virem aqui um dia, a gente explica, vocês olham, vocês participam, ouvindo, né? E aí... acolhendo, enfim... Quando elas chegarem, já viram aqueles meninos chegando e abraçando a gente. Eles chegavam e abraçavam.
a gente, elas já se comoveram, já ali. Aí, quando elas sentaram lá e começaram a ver os meninos fazendo aula com a gente, interagindo com a gente daquele jeito, elas começaram a chorar, foi uma comoção, assim, geral. Era a maioria tudo mulher, acho que só tinha um homem nesse grupo de assistente social e psicólogo, mas foi muito, muito comovente mesmo, assim. Até eu me emocionei, que já estava acostumada, né, com todos eles ali. Porque elas também estão endurecidas. Mas é aquela visão da sombra, né? E aquela luz vem assim e brilha, de repente tem uma... E você sabe que a gente tem surpresa. vínculo com ele. Até hoje, vira e mexe, alguém bate lá na porta pra falar o que tá fazendo, pra falar que hoje saiu, né, da vida ruim, assim, eles falam que agora é do bem. Tem um que levou a filha pra eu conhecer. Então, é gratificante, assim, né? Ver que... acho que todo mundo tem que ter oportunidade de ter uma chance de entender que tem vários caminhos e que às vezes é um pouco mais difícil o caminho do bem, mas essa escolha é mais assertiva, né? E o que a gente então, também quer, antes de tudo, é permitir que eles tenham essa escolha, né? Porque no momento que as crianças estão na escola, em vez de ir para qualquer lugar de tarde com influências e perigos e riscos e seduções, eles vão ter aula de arte, educação à tarde, no contraturno. Aí, na realidade, você está dando uma outra visão, talvez que permita que ele possa escolher, entende? Não sei se eu fui claro. Eles conseguem tem duas coisas no mesmo, ver novas essa escolha não existe. Às vezes eles não... Desculpa. Eles conseguem olhar novas perspectivas de mundo. Exatamente, mudança de perspectiva. Naquele lugar parece que ele está condicionado a ter aquele destino. Isso, que nem um menino que eu falei. Que enxerga só isso, né? Sim, de repente ele vai para um lugar e fala assim, gente, mas isso é outras portas, outros desdobramentos, outras possibilidades. E aí eu acho que nesse momento, acolhido, ouvido, ele passa a ter condição de escolher. Na realidade, às vezes a gente cobra escolhas de quem, né, na verdade, nunca pode escolher. O processo da arte, independente do segmento, toca no sensível, né? De dentro para fora. Então, é natural que a pessoa vai se autoconhecer, vai se autoaceitar. A partir daí, ela vai conseguir realmente olhar o mundo com outros olhos, né? Olhar o próximo com outros olhos. E aí gera empatia, respeito. Então, e nesse processo, assim, o tempo dessa oficina que você mencionou, que foi feita, né, com esses meninos que estavam lá, ainda com pendências da baleia ali, né? Qual foi o tempo, assim, Olha, do trabalho? Esse projeto, ele era um projeto curto, assim, e que teve um resultado, assim, que até nós nos surpreendemos, assim, porque nesse formato desse projeto específico nunca tínhamos realizado, porque a gente trabalha anual, eles estão lá o ano inteiro, o ano que vem continua, só sai quem não pode vir, porque mudou de escola, mudou de cidade, enfim, mas o processo a gente quer realmente acompanhar, então a gente não... A partir do momento que entra na escola, ninguém é mandado embora, né? Porque fez um ano que a gente fala, você já fez, tchau. Não, continua, é um processo. No caso desses meninos, não. Tinha um tempo para começar e um tempo para terminar. Então, eles ficavam com a gente mais ou menos 3 meses. E mesmo com 3 meses, teve, assim, um resultado muito expressivo, assim. Muito expressivo. Cada grupo passava, e aí a gente também mostrava para eles esses caminhos das profissões, né? Porque quem não conhece o teatro, a arte, não tem noção que tem infinitas profissões, né, que agregam. Porque as pessoas só entendem mais, é o ator, a atriz, o diretor, o autor, o roteirista, e só. Mas tem muitas outras profissões. Então, a gente mostrou esse cardápio, esse leque, né, de opções para eles, assim, e foi muito legal. Foi muito rico, assim. E essa conexão que vocês trouxeram de valores humanos, agora queria explorar um pouquinho esse viés, assim. Como que começou essa ideia de arte, daí com valores humanos, e como que vocês fizeram esse casamento? De que forma que isso se processa na prática, assim? Eu acho que é uma visão seminal, desde o princípio, com DNA, daí sim, do pé no palco.
o pé no palco, de onde o palco escola nasceu. surge, né? Sendo, no primeiro momento, um braço, segmento de ação em valores humanos. É uma visão da Fátima. Eu acho que a visão que a Fátima tem como artista, como arte educadora, como diretora e como ser humano, ela é muito potente nessa questão da visão de mundo e de acesso à arte como um meio de transformação do humano. Então, eu acho que isso é da constitutiva, do DNA, é seminal. Eu acho que isso é da visão da Fátima desde o momento que nasce a história do pé no palco como escola e depois tem os seus desdobramentos. E isso também que foi o que aproximou a gente dela e ter ficado com ela, né? Então é tudo isso. Porque assim, a gente tem o entendimento que a arte, ela é um direito. Ela não pode ser privilégio de ninguém, ela é direito de todos. Então, nós começamos a oportunizar o acesso, especialmente a crianças lá no começo, e aí foi aumentando, né, a faixa etária de atendimento. E o nosso desejo futuro é daqui a pouco atender idosos também, não mais só a clientela de criança até jovem, né? Então, nós já estamos pensando, nos estruturando para trabalhar com novos públicos daqui a pouco. O público inicial é em qual idade? A partir de 7 anos, mas sempre tem um ou outro de 6, mas é a partir de 7. E os grupos que vocês trabalham, eles mesclam idades? Vocês têm grupos a gente delimitados por faixas? A gente separa por faixa, tipo, de 7 até 10, de 10 a 13, depois 14, 16, e assim vai. Por aí. Isso enquanto momentos de aprendizado. Agora, isso para as oficinas, tá? Para os espetáculos é de 0 ano. Então, a gente o ano passado mesmo, nós levamos um espetáculo, levamos as crianças da rede pública de ensino, tanto de CEMEI quanto de escolas municipais, estaduais, para dentro do teatro, e fomos até as escolas e CEMEIs também apresentar. Então, teve 2 momentos. Nesse projeto, a gente atendeu bebê. Então, quando a gente estava lá no CEMEI, tinha professoras com criancinho, bebezinho no colo, assistindo o espetáculo. Então, para os espetáculos nessa área principalmente de projetos culturais, uma das contrapartidas que sempre pede, porque eu também trabalho com projeto cultural, é formação de público, formação de audiência, né? De plateia. Como é que vocês, eu não queria usar a palavra mensurar, assim, mas como é que vocês identificam o impacto que isso tem nas outras crianças, por exemplo, que vão assistir as peças de vocês? Como é que vocês identificam essa reverberação do trabalho que vocês têm? Como a gente trabalha muitos anos com as escolas públicas, a gente tem um relacionamento muito forte, assim, com as equipes pedagógicas, as professoras. Então, elas, quando vão, por exemplo, assistir um espetáculo nosso, normalmente elas fazem algum trabalho com as crianças, e isso volta pra gente, a gente recebe isso, sabe? Então, é um presente pra gente receber um desenho, uma carta, um texto que alguém escreveu, um depoimento, tanto de criança, de pais, porque os pais não vão, normalmente eles vêm junto com a escola, ou a gente vai até a escola, os pais não estão lá, são os professores, né, equipe escolar. E a gente acaba depois recebendo esses presentes e esses retornos, que são extremamente, assim, ricos, positivos, tanto das crianças quanto das famílias. No ano passado, muitos autistas assistiram a peça, que a equipe pedagógica falava assim, olha, a gente tem autistas aqui, acho que a gente não vai colocar eles na peça. Eu falava, vão sim, vão colocar, porque eles têm direito, igual a todos os outros, de assistir o espetáculo. Mas e se acontecer, se precisar, se gritar... Sai, não tem problema. A hora que for, se a gente ouvir alguma coisa que vai atrapalhar, a gente para, repete o texto, não tem problema. E aí foi surpreendente. Foi também, assim, um momento muito comovente, muitos momentos, assim, de diretoras, a equipe toda no final da peça vir, assim, em cima da gente e falar: meu Deus, eu não consigo. Quando eu contar pra família o que aconteceu com essa criança hoje, aqui, elas não vão acreditar. A gente tinha que ter filmado isso, tinha que ter registrado em vídeo, porque eles não vão acreditar o que aconteceu. E aí eu recebi ligação de famílias, assim, querendo agradecer, assim, pela oportunidade da criança ter visto pela primeira vez o espetáculo de teatro e ter se encantado, ter vivido uma experiência que ela ainda não tinha vivido, porque as pessoas não fazem inclusão.
Elas têm medo porque acham que a criança vai atrapalhar. E aí a criança vai ser, né, privada de uma coisa que ela pode muito bem. Sim, acaba se criando um modus operandi, né? Que lida com essa questão é desse jeito e... O que a gente tem, o que a gente está narrando muito bem, é que é uma experiência muito profunda e muito diversa, muito dinâmica e tudo. Agora, em relação à mensuração específica, ou seja, a gente tem o número de pessoas que a gente atende, quantidade de espetáculos e quantidade de público. Essa mensuração é objetiva. Aí existem estudos, a gente não tem condição de fazer uma extensão de uma pesquisa dessa natureza, mas existem estudos que para cada pessoa impactada por conta da família, a gente citou um exemplo, né, da família que voltou a estudar. Sim. Por conta da... Então, existe uma reverberação, um impacto dentro da família e do ambiente da comunidade que é de 3, 4 pessoas para cada uma que você impacta diretamente. Mas essa mensuração é feita através dessas estimativas de desenvolvedores de pesquisa que trabalham com ODS, coisas também que a gente está sintonizado e sempre olhando também para fazer essas conexões. Então é com base em pesquisa e em estimativa. Então tem o dado objetivo da mensuração e tem um outro que daí é estimativo, que a gente sabe que concretamente acontece, mas é difícil de mensurar objetivamente. Né? E já aconteceu, ou é possível, por exemplo, uma escola esteve presente numa peça de vocês, ficou tão apaixonada que eu quero iniciar aulas de arte aqui, assim, usasse uma orientação de vocês, qual é a metodologia? Existe isso? Já existiu? Nossa, claro, sim, as escolas, as professoras quando conhecem, porque a gente também ministra oficinas para professores da rede pública de ensino, não só para as crianças da rede e adolescentes, enfim, da rede pública. E os professores, quando têm contato, tanto com as atividades que são diretamente para os estudantes, ou quando é direto para eles, dirigido para os professores, eles, assim, é uma metodologia, como a gente falou, aplicável para qualquer pessoa e que toca mesmo, sabe? Então, a gente chama que é a arte do afeto. Então... Eu não sei se existe alguma exceção. Eu acho que todo mundo que um dia falou assim, eu vou fazer teatro, foi assistindo uma peça de teatro. Sim. Normalmente. Quando você olha para aquilo assim, eu quero fazer isso. Eu quero estar lá. Que nem eu falei, com 8 anos, eu queria estar lá no palco com aquelas pessoas, e quando a Fátima começou a falar, no final eu me conectei com aquela mulher, e a gente tem uma conexão que eu não sei nem explicar aqui pra vocês que conexão que é essa, mas é mágica. Eu lembrei também, se eu te interrompi, Eduardo, desculpa. Não, pode continuar. Eu me lembrei também, num outro momento, que eu também não quis interromper, mas que você falou de que se a gente percebia potências humanas, assim, que só precisava destravar. Eu lembrei muito do nosso Gustavo. Gustavo meu xará? É do seu xará da nova geração, ou seja, ele hoje é integrante do Palco Escola, e a história dele é maravilhosa, porque ele era filho de feirantes. Ele sempre dizia, em casa não falta comida, porque sobra lá da feira, o pai traz para casa lá, né? Então, mas era isso. Aí ele era carente e tudo, mas que a gente percebia que era muita potência como ator, como ser humano. E de repente, um dia, num festival desse de teatro, tinha uma atividade nossa lá, um cara da Globo olhou para ele, levou para o Rio de Janeiro, e ele foi para o Rio de Janeiro, fez Malhação, fez várias novelas, trabalhou com o Renato Aragão, virou produtor. Hoje é um produtor de cinema, de audiovisual. Diretor de importantíssimo cinema. No Paraná, muito bem sucedido. Já ganhou vários prêmios nacionais e internacionais. Você olha para o Gustavo hoje e fala assim, criança carente, mas era inacreditável. Carente de oportunidade, né? Porque então acho que é o exemplo do que você mencionou, casa, sabe? No caso dele. Ali estava potência pura, um diamante puro que só precisava de oportunidade. Só precisava abrir o caminho assim para aquilo. Eu acho que eu até contei num outro podcast, acho que foi com o Clécio, uma história que eu li, a Pixar fez um trabalho com a prefeitura de Austin há uns anos atrás. E dessas histórias tinha uma menina que era hiperativa. Ela não conseguia ficar quieta na sala de aula. Assim. Isso faz bastante tempo. E os professores, não, ela tem TDAH, ela tem isso aqui, não sei o que, ela é hiperativa. Não, ela nunca vai conseguir ser ninguém, porque ela não conseguia prestar atenção na aula. E ela não parava quieta e dançava. Bom, essa menina, né, resumindo toda a história,
Essa menina virou a maior colaboradora, virou coreógrafa do Andrew Lloyd Webber. Meu Deus. Só isso. Olha, tem... Mas é que precisa... Peraí, né? Fazer uma leitura diferente, né? O Gustavo tinha dislexia, por exemplo. E o teatro ajudou ele a, assim, resolver essa questão. Você fez eu lembrar, o ano passado, quando nós estávamos circulando com o espetáculo Olho d'Água, nós fomos numa escola que é divisa com Pinhais, aqui em Curitiba, ali no bairro Cajuru. E o menino, ele não parava. A gente via que ele corria pela escola inteira, o tempo todo. Eu via toda hora o pessoal da escola, assim, tanto o professor quanto o inspetor e tal, e gritando com ele, chamando e tal. E aí... Quando ele viu que ele viu a gente, que ele ainda não tinha se ligado. Eu já tinha visto ele, mas ele não tinha me visto ainda e não tinha visto o movimento que a gente estava fazendo ali de montagem da peça. Quando ele me viu e viu ali as coisas, ele chegou perto e falou assim: quem são vocês? Daí eu falei assim: nós somos a equipe de artistas que chegou aqui na sua escola, que vai montar esse espetáculo daqui a pouco, um espetáculo, e daqui a pouco nós vamos apresentar para vocês, e você vai assistir. Daí ele me olhou com uma cara, ele ficou em silêncio assim, ele sentou e ficou olhando. Aí a inspetora veio chamando ele, assim, ele tava em outro mundo, assim, ele não ouvia, ele tava... E daí eu falei, eu acho que é esse menino, que ele é a diretora, né, porque podia ser outro que ela tava chamando, porque eu não conhecia, não sabia o nome dele. E aí ela chegou e falou assim, ele tá atrapalhando aí vocês, né? Daí eu falei, não, ele não tá atrapalhando, ele tá aqui observando e por mim, aqui por nós, pode deixar ele aqui. Ah, pode deixar ele aqui? Ela até achou bom, eu acho. Aí tá, ele ficou lá. Ele ficou durante todo o processo. Daí chegou no momento que a gente abriu uma caixa e começou a tirar umas coisas. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, eu posso te ajudar? Eu falei, pode me ajudar. Aí ele começou a me ajudar a tirar. E eu falava, olha, então vamos colocar comigo em tal lugar. Tem que ser com cuidado, tem que ter delicadeza, porque isso são objetos cênicos. Eu fui explicando pra ele. Aquele menino grudou, colou a gente, assim, em mim, em todo mundo. Só que a gente não sabia quem era esse menino. Aí... teve a peça, ele sentou no gargarejo, porque ele tava ali, né, já, tipo, ele já era nosso amigo. Então, ele tava ali, já sentado na fila, na primeira fila. Quando acabou, aquele monte de professor em cima da gente. Vocês sabem quem é aquele menino que tava aqui, que ajudou vocês e tal? Eu falei, não sei quem é. Pra mim, um menino. Igual. Aí ela falou assim, é o terror da escola. A gente não consegue, nem a família, nem a gente não consegue, a gente nunca viu ele sentado, quieto, calado, comportado, na vida. Ele tá aqui há 3 anos e é a primeira vez que a gente vê ele. Aí eu olhei pra elas e falei assim, então talvez ele tenha encontrado o sentido de pertencimento. Aí elas se olharam, elas falaram, a gente tem que chamar essa família, falar com ela. Eu falei assim, me coloco à disposição, eu posso vir com a psicóloga, com a pedagoga, a gente vai contar relatos de várias crianças que eram ditas esse terror, igual vocês estão falando, e que eu posso citar vários exemplos de superação e que encontraram sentido de pertencimento com a arte. E todo esse problema dessa falta de disciplina, de foco, de tudo foi resolvido depois que encontrou esse sentido de pertencimento através da arte. E, enfim, eu tô esperando, porque é uma família, eu já tentei procurar de novo, porque não vieram ainda, sabe? Isso aconteceu em dezembro do ano passado. Ainda tô esperando. Ele é muito pequeno. Vai ouvir o podcast? Gustavo, Eduardo, aí a gente precisa ir lá conversar com a Gisele. Mas ele é pequeno, ainda dá tempo. A gente vai se encontrar, eu acredito. Isso aí. E mesmo uma coisa nessa questão de valores humanos,
Isso é trabalhado de uma forma geral ou existe assim algum conjunto de valores mais específico que vocês procuram ter mais atenção para ver se aqueles valores estão de alguma forma sendo veiculados no processo, vividos ali, né? É geral, mas a gente tem na nossa equipe o Diogo Cavazotti Aires, que é um especialista em educação e direitos humanos, e ele voltou a morar em Curitiba, que ele fez doutorado fora do país. E aí assim, ele ministra palestras, oficinas, às vezes também temáticas, com temáticas específicas para aquele público específico. Por exemplo, professor. Então a escola quer trabalhar mais a questão do bullying e alguma questão, sei lá, violência. Então, vai mais para esse caminho. Mas na Palco Escola como um todo, é bem amplo, assim. Bem amplo com as crianças. Bem interessante, dentro dessa questão de mensuração e de definição também, quando começou a aparecer esses objetivos para o desenvolvimento social, ODS, a gente descobriu coisas interessantes. Porque a gente faz um trabalho olhando para valores humanos. O Diogo, além das palestras, etc., ele está entrando nas reuniões, ajudando a desenvolver também o que a gente vai oferecer para essas crianças. Então a gente tem uma capacitação enorme dentro da Palco Escola para definir o que vai ser oferecido. Mas o que eu ia dizer é que a gente oferecia pensando em valores humanos, mas era difícil de mensurar ou de objetivar. De repente veio lá os objetivos de desenvolvimento humano, os ODS, etc. A gente pensou, mas o número 1 a gente faz aqui, o número 2 a gente faz aqui, o 3 aqui, o 4 aqui, sabe? A gente começou a perceber começou a mensurar e entender objetivamente que o que a gente estava oferecendo, ele se enquadrava em muitos critérios científicos de oferta de valores humanos, né? E a gente nem se dava conta, a gente sempre oferecia o diamante puro, a gente nem sabia que tipo de joia que ia sair. E a gente, de repente, percebeu, não, mas aqui a gente já está fazendo, isso que já está fazendo, a gente não precisou ler as ODS para ver o que a gente desenvolveria. Foi só para se identificar. Isso foi uma coisa muito positiva para nós. E hoje com o ODI, que é os Objetivos de Desenvolvimento Interno... Você pegou por telepatia, eu ia deixar bem ele, que eu estava aqui puxando ele. Então, quando a gente conheceu esse conceito, assim, a gente entendeu que a gente é puramente isso, assim, a gente é tudo isso, né? O ser, o pensar, o agir, né? É muito, assim, impressionante como a gente está alinhado com todos eles, com todo esse conceito completo. Esse movimento de autodesenvolvimento, né? De uma inclusive, a gente tem o entendimento que a gente não vai chegar na Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável justamente por não ter sido trabalhado antes os Objetivos de Desenvolvimento Interno. Então, se as pessoas não têm consciência da sustentabilidade, se elas não foram educadas, não têm cultura para isso, como é que a gente vai chegar no impacto global que a gente precisa, né? Então, é muito... A gente ficou bem feliz quando a gente conheceu esse conceito dos Objetivos de Desenvolvimento Interno. Uhum. Nesse processo, assim, foi falado aqui na lei de incentivo, né? Vocês falaram de vários projetos. Colocar em pé esses projetos, assim, é sempre um desafio, né? Porque qual que é a equação que vai colocar? Qual que é a experiência de vocês, assim, quais as equações que têm funcionado melhor, assim, nesse processo? A gente trabalha, a lei de incentivo a qual a gente mais trabalha é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? Mais conhecida como Lei Rouanet, onde tanto a pessoa física quanto a jurídica, ela pode fazer uma dedução fiscal na hora que ela declara imposto de renda. A pessoa física, se ela declara no formato completo, até 6%, e a pessoa jurídica até 4%, se ela opta pela tributação em lucro real. Então, é esse subvenção de fiscal é o fundamental. Mas também tem editais que a gente participa. Diretos, que privados e públicos, né? Também oferecem recursos para a gente desenvolver as atividades. Mas você tocou num ponto muito sensível e muito importante. Porque nosso trabalho, tudo que nós comentamos aqui, ele nunca teve o objetivo de ter lucro. Mas ele precisa de recursos para ele acontecer. E aí, se não tem
de alguma maneira, a oferta desse recurso, uma visão de Estado de que isso é importante, a gente realmente tem muita dificuldade para desenvolver. Aí não quero entrar em questões políticas, mas a gente teve momentos que a gente passou no país por uma demonização da Lei Rouanet, uma generalização, sabe? Aquela questão de, existe um problema na Lei Rouanet e tal, como se ter o piolho no cachorro mata o cachorro. Resolve o problema do que tem ali para resolver e mantém o que você constituiu, que é fundamental para o exercício de atividades. Então, quando a gente passou a ter menos acesso à Lei Rouanet, a gente não tinha mais Ministério da Cultura no Brasil, a gente não tinha para quem ligar em Brasília, foi um período que realmente a gente teve muita dificuldade. O que a gente também, por conta desse trabalho extenso que a gente foi desenvolvendo, a gente também começou a desenvolver parcerias com a iniciativa privada direta também. Então, tem muita gente que, pela visão, por conhecer nosso trabalho e tudo mais, começaram a dar contribuições independente de subvenções públicas, que a gente também tem muita gratidão. A CESB, por exemplo. A CESB é uma empresa de engenharia espetacular que um dia fui lá conhecer o trabalho que a gente desenvolvia e cada vez mais foi contribuindo. A gente utiliza hoje o espaço, na realidade, deles. A CESB tinha um contrato de locação com a gente que virou um comodato, ou seja, o que vocês fazem a gente não quer mais cobrar, vocês podem desenvolver, e a gente acabou virando como se fosse o braço ESG da CESB, porque a CESB, através desse trabalho, acaba cumprindo essa função social também. Então, a CESB é um exemplo contundente da ajuda que a gente recebe, independentemente de subvenção pública. Mas a subvenção pública é essencial, uma visão de Estado de que é necessário contribuir para que a gente possa ter recursos para desenvolver o trabalho é essencial. Até porque tem algumas pessoas, algumas empresas que elas só poderão colaborar, estar inseridas nesse processo se for via dedução fiscal. Então, mas qualquer pessoa e qualquer empresa, né, que queira dar as mãos para a POC Escola e desenvolver o trabalho juntos, vai ser bem-vinda. Então, a aproximação agora para o Itaipu também, que pode ser uma parceira daqui para frente, e que também não é necessariamente através de subvenção fiscal, é por conta da visão que eles têm de colaboração da arte e educação dentro do processo e que se enquadra dentro de toda comunidade, né? A visão, valores, né, objetivos da POC Escola. Nesse processo assim... Vamos ver se a telepatia tá boa aqui. Oi? Vamos ver se a telepatia tá boa. Vamos lá, vamos ver. Que não, eu e o Eduardo, todo podcast assim, eu vou fazer a pergunta, ele faz. Eu faço a pergunta, ele não, mas eu vou fazer. Nesse processo de a gente trazer informações consistentes para ajudar aqueles tomadores de decisão a tangibilizarem o intangível, né, que é um desafio, a gente percebe assim o quanto que a gente não traz para a ciência o que está acontecendo. Então a gente menciona, o impacto da vida daquele garoto aconteceu isso, o impacto daquele outro aconteceu isso. E a gente carece um pouco desse lugar, né? Como é que vocês veem, como que a gente poderia lidar com isso? Quer dizer, a gente precisa ter mais parceria das universidades nesse processo. Sim. Porque tem duas questões aqui. Uma é a gente ganhar a atenção dessa força de pesquisa para o que está acontecendo, né? Porque não é a gente fazendo a pesquisa porque a gente não é pesquisador, é o contrário, né? A gente pegando essa habilidade e trazendo para cá. Mas tem um ponto aí a ser ultrapassado, que é o tal do intangível, né? Mas isso é uma coisa sutil, intangível, e a ciência, ela parece que tende a não querer entrar nesse lugar, né? E, ao mesmo tempo, eu lembro agora dos momentos mais recentes que a gente está vivendo. Hoje a gente já tem fenômenos assim como o mindfulness, né? Que é aquela meditação que hoje foi pesquisada com os monges e tal, e dentro do Harvard, no processo e tal, e o tal do intangível, né? Hoje está tangibilizado dentro dessa questão, né? Ou seja, hoje quando você quer colocar dentro de um processo de autodesenvolvimento uma coisa ligada à meditação como parte do processo, você traz Harvard, né? Para o centro do cenário, mindfulness e tal que... Então, assim, agora aqui é um processo criativo, tá? Assim,
como que a gente poderia tentar avançar, né? Talvez até uma provocação, né, para os cientistas, os pesquisadores que estão eventualmente nos ouvindo. Olha, aí, né? Eu vou contar uma experiência da Andrea, né, que eu acho que vai um pouco para esse caminho. A Andrea, ela foi aluna do Pé no Palco, né, do curso pagante, e ali ela conheceu a Palco Escola, o trabalho social, socioeducativo. E ela estava num processo de vou fazer psicologia. Quando ela começou já no cursar psicologia, ela falou, quero estudar psicologia, mas nesse lugar da arte e dentro da Palco Escola, do projeto social. Posso estudar o trabalho de vocês, assim, posso pesquisar isso, posso trazer teorias que vão ao encontro, fundamentação teórica que vai ao encontro do que vocês fazem na prática. E a gente falou, com certeza. A Andrea fez a faculdade, fez a pós-graduação e fez o mestrado, 2, inclusive um fora do país, todos voltados para esse nosso trabalho. E tem um trabalho riquíssimo, participou de vários, fez artigos, participou de congressos, levando e mostrando para muitas pessoas o quanto realmente a arte contribui com o desenvolvimento humano, emocional, psicológico, né, socioemocional das pessoas, independentemente da idade. Embora o foco principal ali, né, do trabalho e do estudo, da observação dela, foi crianças, adolescentes e jovens. Eu acho que tem de família de baixa renda, vulnerável, né, expostas à vulnerabilidade. Entendi, sim. E tem essa via, né, de que a experiência sendo levada para o âmbito acadêmico. E eu acho que tem outro aspecto também, porque tem a academia trazendo também algo para a experiência. Eu vejo que a PUC, por exemplo, hoje, a PUC é a academia sensibilizada, trazendo também contribuições. Eles criaram lá também. Hoje a gente tem uma parceria, né, com a PUC, nós estamos são dentro... vizinhos de vocês, São, né? Também faz parte desse ambiente. Mas assim, para estar lá nesse momento foi um processo longo, porque a gente já tentou outros momentos, mas é que depende muito também da sensibilidade da pessoa que está ali te recebendo, te ouvindo e tentando entender aonde que tem sinergia. Então, só nesse momento que isso aconteceu. Foi criado a PUC sempre teve trabalho social, né? E foi uma casa chamada Casa de Francisco e Clara, que fica inclusive na nossa rua ali, no Prado Velho. A gente agora está dando aula lá dentro. Então, nós estamos muito próximo e a gente tem um trabalho muito semelhante. Então, a gente entendeu que o que eles fazem e o que eles querem fazer, a gente já faz há bastante tempo. E tem outras coisas que a gente vai começar a fazer assim que a instituição, né, que nós estamos em reforma, tiver adequada para receber as atividades novamente. Porque nesse momento a gente está dando aula desde o ano passado, desde outubro do ano passado, dentro das escolas públicas. Então não parou as nossas atividades, a gente está dando aula dentro das escolas, mas as novas atividades que nós pretendemos iniciar só vão iniciar quando o espaço estiver pronto, adequado, seguro para receber todo mundo. Então tem interações, né? Tem. Sua experiência com o mundo acadêmico, as universidades. Eu estou sempre citando o exemplo da Católica, mas não é a única. Tem uma interação muito interessante. O curso de Pedagogia e Psicologia, várias vezes já foram estudar o nosso trabalho, assim, em grupo, a maioria em grupo, né? De professores procurarem a gente, por saber que esse trabalho que a gente faz, que é arte educativo, nos procurarem para que grupos de pedagogia e de psicologia em especial fossem fazer um acompanhamento, entendessem. Já tiveram vários projetos acadêmicos. Eu falei aqui um da Andrea, porque a Andrea virou a psicóloga do projeto depois que se formou e tá aí, acompanha a gente há muito tempo. Mas vários outros profissionais já fizeram de outros cursos, né, de outras áreas. Já fizeram projetos que usaram o nosso saber e o nosso fazer como estudo. Legal. Sei que o papo está maravilhoso, mas a gente já está quase estourando o nosso limite, né? Que a gente tem mais ou menos um tempo médio, né? Que a gente tem. Vamos caminhar para os nossos finalmente aqui. Tem mais alguma questão? Eu achei que a tua telepatia estava boa hoje, mas não está muito, né?
A gente fala muito na questão, até antes aqui com a nossa agora a gente tem equipe. Que legal. A gente tá chique, agora a gente tem equipe. E uma equipe qualificada ainda, né? Então, o nosso bastidor aqui. A gente estava conversando um pouco antes de começar o podcast, a gente fala muito dentro da Animativa da questão de escassez e abundância. Então, às vezes as iniciativas olham muito para a escassez, né? O que eu acho que acaba sendo um pouco natural. Mas a gente quer olhar um pouco para a abundância, assim. Então, olhando para a abundância, assim, hoje, qual é a abertura que o Palco Escola tem e o que busca ou o que está buscando, assim, de potenciais ou de habilidades ou de pessoas para integrar e para fortalecer esse trabalho que vocês desenvolvem? Muitas áreas. De comunicação, por exemplo, comercial, para a gente conseguir tirar do nosso coração e do mundo das ideias alguns projetos que a gente quer desenvolver para ampliar o público, para atender, impactar mais pessoas e também ofertar mais atividades. Nós pretendemos entrar num lugar que a gente não tem domínio, não tem ninguém da nossa equipe que possa tocar, que é, por exemplo, tecnologia social. Então, a gente está procurando profissionais que possam nos ajudar desde a mentoria, né, desse projeto à execução. Porque como que eu vou tentar vender esse projeto se eu não consigo nem falar direito sobre o que eu quero? Eu sei o que eu quero, é oportunizar o acesso à tecnologia social para crianças que não têm acesso. Eles têm habilidades, porque eles nasceram nessa geração que eles são muito habilidosos, mas nós trabalhamos com famílias que não têm recurso, então não tem boa internet, não tem celular adequado, não tem computador, não tem um tablet. Então, como que esse jovem, como que essa criança vai competir, entre aspas, pensando já lá no mercado de trabalho, tá? Quando eu falo competir. Como que ele vai, quando ele chegar lá na fase que ele vai ter que procurar um emprego, que vai ser cobrado das habilidades tecnológicas dele, ele vai competir com a família, com um jovem de família de classe média ou alta, que teve os recursos em mãos para poder se desenvolver. Então, nesse lugar que a gente quer ofertar, democratizar o acesso à tecnologia social. Porque tem dentro dessa questão da abundância, estamos há 22 anos lá, né? Então tem um trabalho consolidado de arte e educação para crianças e jovens. A gente está sonhando agora, premiado e etc e tal, mas é reconhecido, mas agora a gente não vai ficar nisso. A gente ofereceu para criança e jovem, estamos sonhando em oferecer para idosos. A gente ofereceu arte, educação, nunca vamos perder isso, porque é o nosso DNA constitutivo, mas a gente está pensando em tecnologia da informação, a gente está pensando em atrair alguns talentos para tentar educação. Pensar na formação dessas crianças que não têm tanto acesso à educação de alto nível, para que possam ter aula de matemática, de português lá e tal, com reforço escolar, para elas poderem competir utilizando esse talento que elas possuem. Ou seja, a gente está querendo que a abundância ela seja cada vez maior. Pegamos um trabalho que já está consolidado e estamos tentando aumentar essa oferta para que essa abundância seja mais abrangente. E sempre entendendo que esse aluno que vai ser atraído pela oferta do curso de tecnologia social, ele veio pela tecnologia social, não pela arte, né? Mas ele estando lá dentro da Palco Escola, a gente vai fazer com que ele entenda o quanto a arte é importante para o desenvolvimento humano. Então, a gente quer sensibilizar essas pessoas para que elas se tenham contato. Faz parte da sabe? nutrição, né? Sim, porque a gente quer que ela seja preparada tanto emocionalmente, né? Psicologicamente, para que ela possa realmente encarar o mundo. Isso pode ser transformador, porque o que a gente tem hoje, sem querer generalizar de novo, é uma geração de jovens com habilidades extraordinárias, mas muito escondidas nos seus quartos, com videogame, com computador, etc. e tudo mais. E aí esse perfil que a gente acha que vai receber lá na tecnologia de informação. De repente, eu coloco ele também para nutri-lo com outras informações a respeito de convivência, de interação, de socialização.
e de afeto, de acolhimento, etc., tudo que a gente tem como oferecer de bom para ele. E aí esse menino que é um gêniozinho que está escondido no quarto, com grandes habilidades, ele, de repente, consiga conviver melhor em sociedade e ser mais feliz, porque eu não acho que quer dizer, ele pode ser feliz do jeito virar dele. Protagonista. Eu não quero ser feliz, não quero que ele seja feliz com a minha régua, que ele seja feliz com as concepções dele. Mas eu acho que com a condição de se relacionar melhor socialmente, isso pode fazer bem para ele. Nesse processo assim de expansão, a gente sempre pensa nessas duas dimensões, né? Uma é ir para mais segmentos, ampliar a oferta ali do leque do que eu estou oferecendo, e a outra é essa mesma questão, que já está muito bem consolidada, acontecer em outros lugares. Sim. Então, assim, para a gente até ir fechando, né, a nossa conversa, o que vocês já perceberam desse movimento, assim, de o Palco Escola talvez inspirando outros lugares? Eu acho fantástico esse ecossistema de trabalho voluntário e de valores humanos e social tem uma característica muito interessante, que é todo mundo que faz isso quer que seu trabalho se multiplique. Então, não tem problema aqui de copiar nada e nem de concorrência. Todo mundo vai, eu quero fazer quero fazer o trabalho do jeito que vocês fazem, vem cá que eu vou te mostrar como é que é. Porque o efeito multiplicador interessa substancialmente. E isso do Palco Escola para fora e vice-versa. Por uma demanda, a gente está estruturando essa questão de oferecer ensino para alguns talentos, para terem aula também no contraturno de português, matemática, de alguns reforços, e a gente foi buscar no Espírito Santo uma instituição que já está fazendo isso muito bem, e eles abriram a porta para a gente, assim, pode vir aqui e vamos fazer isso junto, etc. Então, nesse ambiente não tem concorrência. Nesse ambiente o que a gente tem é interação com um desejo profundo de que o seu trabalho seja multiplicador. Legal. O espírito animativo. Exatamente. Eu queria que deixasse para a gente, assim, e quem tiver interesse, quem estiver assistindo, como é que faz? Eu quero participar do Palco Escola, amei a iniciativa de vocês, quero fazer parte. Como é que a pessoa faz? Procure a gente, primeiro conheça mais um pouquinho mais do nosso trabalho através do nosso site, que é www.palcoescola.com.br, e pelo Instagram, @palcoescola. E daí pode fazer contato por lá também. Procure a gente, venha conhecer melhor e venha somar, né? Que legal. Venha transformar junto. Pessoal, agradeço demais a participação de vocês. O papo foi maravilhoso. Acho que tem que ter uma parte 2, né? Porque podia ficar bastante tempo. Foi maravilhoso. Queria agradecer ao Edu, que está sempre aqui do meu lado. E, de volta, pedir a todos que estão assistindo que conheçam o Palco Escola, conheçam a fundo essa iniciativa fantástica. E também se conectem com a Animativa. A gente vai deixar na descrição todas as formas, né, nossas redes sociais, e esperamos no nosso próximo episódio, né, Edu? Valeu, pessoal. Obrigado. Eu quero agradecer essa equipe de bastidores aqui, que estão animativados junto com a gente. Aí. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até. Obrigada. Obrigado.